Boa noite, Recife, boa noite, Pernambuco, boa noite, TV7 Brasil. Está no ar o Pajubá Trans, né? Que é uma iniciativa da TV7 Brasil, junto com o Instituto Sou Assim, com a realização do Instituto Sou Assim. E aí o Pajubá Trans é um evento que vai, obviamente, estar pautando essa diversidade maravilhosa, que é o público LGBTQIA+, e as suas particularidades, histórias, né? E esse processo maravilhoso, né? No mês do orgulho LGBT, né? E aí a gente vai começar com as mulheres maravilhosas que estão aqui, né? E aí eu vou chamá-las uma por uma para que a gente possa fazer esse momento bem diverso e bem bacana, né? Essa é brincadeira, trava-língua pra Jubá. Quem não consegue vai aguentar a lá. Uma neca matinho, uma neca fratinho, uma neca coté. É o Ajubá. Um ocó chefão, um ocó adrão, um ocó bereré. Uma neca matinho, uma neca fratinho, uma neca coté. É o Ajubá. Essa é brincadeira, trava-língua pra Jubá. E aí a gente tá aqui com Ariel Xavier, tá bom? Ariel Xavier, estudante de serviço social, artista, trabalhando pelas pautas da população trans e travesti na busca pela igualdade e respeito. Integrante da coordenação da NATRAP, a nova Associação de Pessoas Trans e Travestis de Pernambuco, não é? E ela também é uma das coordenadoras, né? Compõe a política LGBT da Unicap. E aí, Ariel, seja bem-vinda, fique à vontade. Ai, boa noite. Maravilhosa, boa noite, não é uma coisa tímida, ela é maravilhosa. Então, a gente também está aqui com nossa querida, maravilhosa Héuria. E aí, Héuria, né, é uma das maravilhosas, já militante de um certo tempo, né, da rede LGBT do interior, né, uma travesti incrível, maravilhosa, que tem um nome, tem uma história em Pernambuco, tá certo? A gente vai falar um pouco mais sobre Héuria, mas aí, Héuria, eu queria que você desse um alô, desse um boa noite para quem está nos vendo. Boa noite a todas e todas que estão assistindo, né? Boa noite a todas as meninas maravilhosas e diversas, né? Porque somos diversas, não somos iguais, né? E é um prazer estar aqui, representando o interior de Pernambuco. Maravilhosa, ó. Só para dar uma completada no perfil maravilhoso de Héuria, Héuria é capricorniana, né? Ela está cursando licenciatura em Educação Física, está como presidenta da AMAS LGBT, tá certo? AMAS LGBT é uma coordenadora da rede trans do interior de Pernambuco, né? Feminista, atualmente ocupa uma cadeira no Conselho Estadual LGBT e no Comitê Pro-Trans, maravilhoso também, que é um espaço muito potente de discussão das políticas, né, das populações de pessoas trans e travestis aqui de Pernambuco. E, por último, mas não mais, né, não menor, né, é a nossa maravilhosa e representando ainda mais essa diversidade que a gente tem entre a travestilidade e as transgeneridades, porque as pessoas pensam que as pessoas trans são hegemônicas e não são, a nossa maravilhosa Iaf de Nápoles, não é? É uma travesti indígena em contexto urbano, também faz parte da coordenação da NATRAP, né, e da ACICUCA. Ela também está compondo o Conselho Municipal da Política LGBT, né, do Recife, da capital. E aí, Iaf, fique à vontade, querida, maravilhosa. Tataramê parentes, tataramê as minhas queridas aqui, as que estão assistindo em casa. E queria agradecer por esse convite, né, à TV7. Sucinta, maravilhosa. Gente, fiquem à vontade, eu acho que esse é um momento para a gente discutir mesmo, né? E aí eu queria começar com a primeira questão, para que a gente possa falar desses lugares. É importante que esses lugares, essa diversidade apareça, né, nas transnarrativas, que é uma nomenclatura e um conceito que eu gosto muito de utilizar, porque são isso mesmo, são as nossas vivências e práticas, a partir dos nossos discursos e como a gente tem produzido, né, de como a gente tem construído isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Então, tem uma primeira pergunta, tranquila, eu acho que a gente pode, né, e como eu disse, pode pensar aí nesses nossos lugares, nossos conceitos, como podemos promover maior inclusão e respeito às identidades de travestis e pessoas transgêneras na sociedade. A gente tem visto
um processo horrível, né? O Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo, né? Pernambuco, a partir da rede trans desse ano, tem se tornado o estado mais letal para a nossa população. E aí a gente queria saber, né, a partir desses lugares, como é que a gente pode promover, né? Como é que a gente pode pensar em mais respeito e mais inclusão. E aí a gente pode começar pela maravilhosa Ariel e, subsequentemente, se vocês quiserem, fiquem à vontade. Oiê! Eu acho que é massa a gente estar promovendo esse momento, a gente está podendo trazer para mais um canal de comunicação essa discussão, né, esses debates sobre a população trans. E quando a gente vai falar sobre essa inserção na sociedade plena, né, de forma plena, democrática, eu acho que, como estudante hoje de serviço social, eu acho que a gente pode falar um pouquinho, eu posso falar um pouquinho sobre as graduações, né? Eu acho que é muito importante o papel do ensino superior dentro da inclusão na sociedade das pessoas trans, que hoje a gente sabe que a gente vive numa margem, a gente vive dentro de um espaço que não é o comum, que não é o aceitável, né? Então, eu acho que a universidade ela tem esse papel, né? Hoje ela pode ser uma ferramenta enorme de mudança, né? Onde a gente pode ter dentro dos cursos, por exemplo, disciplinas que tragam essas temáticas para poder ressaltar dentro de todas as formações, quando estiverem lá se formando, quando estiverem atuando, essa importância, né, sobre o tratamento, sobre as problemáticas que atravessam essa população, né? Eu acho que a gente pode pensar um pouquinho por aí, né? O que mais que a gente pode pensar? Ocupar o espaço, né? A gente tem que se fazer presente. Não que fale pela gente, mas a gente que fale por nós. Né? Porque enquanto a gente sempre foi visibilizada, principalmente na questão educacional, como você trouxe aí, né? Que é uma reparação histórica mesmo, né? De todos os espaços e ambientes que a gente foi negado a estar, que a gente foi expulso. Então, eu acho que é por aí que a gente começa. É uma questão didática mesmo, voltando à questão acadêmica mesmo, e tem que sim fazer revolução, e eles têm por obrigação de começar essa revolução para que nossos corpos sejam múltiplos e resistentes no meio acadêmico, não só no meio acadêmico, mas em toda a estrutura social. E não se pode pensar assim uma formação sem incluir a gente nesses espaços, né? Como é que a gente vai criar políticas públicas se a gente não chama essas pessoas, né, para saber quais são as necessidades que ela tem naquele momento? E aí também acredito que a formação de profissionais, né, ela ajudaria muito, porque hoje em dia, quando a gente chega em qualquer espaço, saúde, educação, né, a gente sofre muita transfobia, né? Isso pode acontecer do porteiro, da médica, de qualquer pessoa que está naquele espaço. E é um horror, né? E eu fico pensando aqui, né, que nós que estamos na região metropolitana, nós que estamos, principalmente eu que moro, né, no Recife, na capital de Pernambuco, eu sinto na pele o racismo, né? A gente sente na pele, porque não é só transfobia, o racismo está muito atrelado, o classismo, né? São recortes que estão muito atrelados também, a depender de onde você vem. E aí eu vejo Harriet, né, do interior, eu vejo aqui Iaf, né, uma travesti que vem, né, de um processo étnico-racial, de resgate da sua identidade, também étnico-racial, né? E aí isso ainda é mais profundo, né? O que é que vocês, assim, desses lugares, o que é que vocês podem trazer para a gente desse processo, assim, desses recortes? Eu sou uma travesti do interior, Samantha, então é bem pior, né? Porque o contexto do interior é um contexto muito mais rude, né? Muito mais conservador. E assim sucessivamente, assim. A gente tem que transversalizar, né, nossos corpos, como na minha apresentação eu trouxe, porque assim, a gente como trans, travesti, corpos trans, travesti, a gente não tem privilégio. A gente pode acessar algumas demandas. E eu, como uma mulher
como uma travesti com pele branca, que sou lida socialmente como branca, então eu tenho um acesso maior do que as manas pretas, do que as manas indígenas, né? E para isso eu tenho que combater o racismo, porque não adianta falar sobre o meu corpo trans branco, eu tenho que falar com o meu corpo trans e travesti das manas negras e indígenas, né? Eu acho que é isso. Bom, no caso da população indígena, né, eu vejo uma dificuldade enorme quando a gente chega em um espaço e a gente precisa se cadastrar, né? Nesse formulário, muitas vezes não tem lá alguma, como eu posso dizer, eita, esqueci. Mas é babado porque esses recortes, eles trazem para a gente tantas violências que às vezes a gente até, né, não é fácil, por exemplo, a gente estar aqui essa noite, né, fazer esse deslocamento, porque para pessoas cis, né, estarem aqui fazendo esse processo, né, de estruturação de um evento, né, é muito mais seguro, né? Mas esse processo de vir até aqui, né, de nós e nossos lugares, são um processo muito violento. Então, teria uma segunda pergunta, né, uma segunda questão, mas aí eu acho que eu já emendei, já fiz esse processo maravilhoso. A gente daqui a pouco volta, temos outra rodadinha, tá bom? Com outras questões. E aí, gente, eu queria chamar para brilhantar essa noite uma artista maravilhosa, Renata Vargas, que já tem uma trajetória imensa aí pelas noites maravilhosas de Recife, e aí de Pernambuco e outros espaços aí. Simbora, Renata Vargas. I call you, I need you, my heart's on fire. Come to me, wild and wild. You come to me.
Obrigada, Renata Vargas, maravilhosa. Mas aí vamos dar um retorno aqui, né, às nossas discussões, nosso Pajubá Trans. E aí, gente, a gente tem outra questão, que é muito importante também, que a gente vai fazendo essa discussão. Eu acho que a gente pode começar agora por Héuria, maravilhosa. Né? Héuria, quais são os principais desafios, né, enfrentados por travestis e pessoas transgêneras em relação à saúde, acesso à saúde e a outras políticas públicas e serviços públicos? Quais são as nossas, hoje, né, maiores dificuldades em acesso aos serviços públicos? É a particularidade, né, dos nossos corpos que a gente não consegue acessar nesses espaços por conta da transfobia que é institucional, é enraizada e estruturante. Né? A gente encontra ainda essas barreiras até esse acesso. Né? E esse acesso são muitas vezes negado, inclusive negado até pelos governantes, tanto estaduais como municipais. Né? A gente teve um retrocesso, né, na campanha, no governo anterior, que foi negado até nosso nome. Né? Somos mortas diariamente, né, negada pelo nosso nome, pela nossa existência, então a gente ainda encontra essas barreiras. Então, é importante a gente estar no processo de conselhos de saúde, debatendo, discutindo. Nossos corpos existem sim, eles têm que ser respeitados, têm que ser tratados e têm que ser estudados. E não estudado só pela generalidade, tem estudado por pessoas trans que estão aí acessando, né, a medicina para lidar com nossos corpos, porque se a gente só depender dessa generalidade, a gente não avança muito, não. Perfeita. Eu acho que quando o Héuria traz essa questão da saúde, que a gente já está há mais de 6 meses, né, com o nome social no SUS derrubado, a gente não estamos conseguindo incluir o nome social no SUS, e é importante fazer essa denúncia, né, esse é um espaço também, né, de a gente reivindicar esses direitos, e aí, Ariel, né, fique à vontade também para fazer suas contribuições. Eu acho que a gente vive, a gente pode criar aí uma linha imaginária onde a gente vive numa situação de negação da saúde para a gente, né? Desde o momento que a gente pisa dentro do espaço, né, institucional que oferece saúde, a gente vê desde dos profissionais de segurança, ao profissional da recepção, até os profissionais da saúde, né? Ou a enfermeira, o médico. A gente já começa sofrendo transfobia, né? O erro dos pronomes. É babado, mulher. Pois é, erro de pronome. E isso eu queria trazer a questão da gente criar uma barreira para acessar esses instrumentos, né? A gente desse momento cria traumas, né? E termina que para de procurar os serviços de saúde, né? Então a gente aí ocasiona problemas como a terapia hormonal sem o acompanhamento do médico, por exemplo. A gente procura silicone industrial. A gente não tem um acompanhamento de outras especialidades médicas, né? Porque a gente também não é só terapia hormonal, né? A gente também é um corpo humano igual a todo mundo e precisa de várias outras especialidades, né? Então, assim, o acesso à saúde para pessoas trans hoje é, assim, de fato muito restrito. Muito restrito, sabe? E aí a gente precisa descentralizar, né, a hormonioterapia, né? A gente precisa tirar também, ampliar o processo, né, transexualizador, né? Que a gente tem todas as problemáticas nesse sentido, né? Então a gente precisa ir ainda de correr léguas para que a gente possa ver esse processo de inclusão, né, e a gente ser respeitadas nos espaços e nos serviços públicos, né? EIAF. Bom, a importância do nome social, né? A gente vê que muitas vezes, quando a gente vai se inscrever em algum lugar, esses campos muitas vezes são retirados, não existem. E quando existem, mesmo assim, não são respeitados, né? Eu tenho uma experiência agora foi horrível, né, na educação, onde eu sou retificada e mesmo assim meu nome continua aparecendo, né, na chamada, né, da sala de aula. Bora acabar com esse lugar, mulher. Vamos lá fazer não é verdade? Gente, bora se juntar. Convocar as meninas aqui, isso. ó, vamos lá para frente, protestar, reivindicar nossos direitos, porque as nossas, né, estão aí precisando. E eu fico imaginando também nas mais novinhas que estão agora começando a
a entrar, né, nesse nosso mundo e sofrem essas violências, né, tipo, elas acabam desistindo, né, de estar presente, ocupando esse espaço da educação. Então, é necessário que esses nomes sejam respeitados, né? Que a minha identidade de gênero seja respeitada, porque eu aqui nessa sociedade sou travesti, mas na sociedade, na cosmovisão do meu povo, eu sou uma cajuruna, né? Cajuruna são pessoas, né, dissidentes de gênero. E aí, tipo, quando eu chego nesse espaço, eu não encontro essa identidade lá, né? Então tem que ter uma opção, né? Muitas vezes é outros, mas mesmo assim esse outros, quando eu falo, não é respeitado, não é colocado. E como a gente vai fazer? Como a gente vai incluir? É um processo de apagamentos, não só epistêmicos, né, dos nossos saberes, dos nossos corpos, mas é um processo que acaba com as nossas identidades nos nossos diversos lugares, né? E aí é interessante a gente entender essa diversidade, Helder, pode falar. É essa necropolítica, né, dos nossos corpos, né, porque mesmo a gente acessando os ambulatórios, né, e tendo acesso para fazer a hormoterapia, mas a gente tem que ver que essa hormoterapia, para os meios industriais que fabricam remédio, foram pensados em corpos de mulheres cisgêneras, né, a gente para tentar se adequar ao que a gente, como a gente se comporta perante a sociedade, como a gente se sente bem, a gente tem que tomar esses medicamentos que na estrutura biológica não foi feita para nós, né? Mas é o único acesso que a gente tem, então a gente vamos e tomamos dele. Mas a gente sabe como é as consequências de quando a gente não tem os especialistas, como ela falou, porque não só é sobre a questão de hormonoterapia, né? Existe cardiologista que a gente precisa, né? Existe toda uma estrutura porque o nosso corpo... A política integral, né? Integral, é isso mesmo, exatamente. Essa padronização, né, dos corpos, né, e da ciência, também da medicina, que ela impõe, né? Você quer transicionar, você quer se hormonizar, então você vai ter que se hormonizar fazendo dessa forma. E isso não respeita, porque muitas vezes, né, imagina uma gata periférica que tem que trabalhar, tem que ter energia para se manter, usar o bloqueador, né? Como ela vai fazer? A gente sabe que muitas vezes, tipo, acaba tirando essa energia nossa, né? E muitas vezes você não precisa indicar necessariamente esse bloqueador para essa pessoa, né? Isso é feito porque a sociedade quer que a gente entre nesse pradão, né? De seios grandes, né? Super feminina. E aí? Sem falar na questão psíquica, né? Psicológica, né? Que a gente sempre tenta buscar o corpo ideal, o corpo feminino ideal, que não existe, né? Mas que a sociedade cobra da gente. Você quer ser mulher, você quer ser mulher, então seja desse jeito. E esse jeito nem para essa generalidade existe, né? Então, mas eles cobram da gente, né? É o capitalismo selvagem para destruir nossos corpos, para dizer que nossos corpos não existem e são corpos considerados aberrações, né? Como na fala da generalidade. E é um absurdo porque são esses padrões que fazem que, por exemplo, a gente só tenha 33% da nossa população, né, segundo a Rede Trans Brasil, 33% concluindo o ensino médio. Né? São essas padronizações que vão dizer também que, por exemplo, dados da ANTRA vão dizer que a média de expulsão de casa das pessoas trans e travestis são 13 anos. E aí a Rede Trans traz que 89,5%, quase 90%, sobrevive unicamente com profissionais de sexo. Né? Então, que sociedade é essa, não é? Que não nos dá nada, mas nos cobra. Nos cobra que a gente tenha educação, nos cobra que a gente chegue nos espaços, né? Normativizados. Se comportar, né? Se comportar, né? Pois é. Então, essa é a sociedade que eles dizem que é a correta, né? Pois é, e quando a gente fala desse índice da prostituição, a gente lembra que a gente tem uma expectativa de vida de 35 anos, né, segundo a ANTRA também, que é decorrente também dessa vivência na prostituição, que leva muitas vezes à violência, a furtos, ao acesso a drogas, enfim, a gente tem vários atravessamentos dentro da prostituição que também fazem essa vida da pessoa trans ser encurtada, né? Não é só um assassinato, é um assassinato coletivo, né? Eles vão assassinando a gente, vão nos matando aos poucos e por todas as beiradas, né? Eu acho que é bem por isso também. Inclusive, eu vinha conversando com uma amiga minha ontem, perguntando se todas trans e travesti não precisassem da prostituição para sobreviver, né? Como seriam esses senhores
de bem. Como eles viveriam sem nós na prostituição? Então, isso é capitalismo, né? Pois é, como é que eles capitalismo. iam satisfazer Porque os isso é prazeres, viável né? para ele ver a gente na esquina se prostituindo. Né? Então, quando a gente quebra essa barreira, incomoda eles. Né? Incomoda demais. Então, é essa resistência. Né? E a gente não está aqui falando que é ruim ser prostituta. Não é ruim ser prostituta, não é ruim ser explorada. Né? E está lá não por querer, sim Pois por é. necessidade. Eu acho que é escolha, né? Eu acho que a gente não vê assim, um problema enorme na prostituição, mas a gente precisa ter escolha, né? A gente quer ou não fazer, né? Sabe? Não ser condicionada nem obrigada. Maravilhosas. E é nesse lugar de resistência, nesse lugar, né, de força, nesse lugar de diversidade, né, que a gente traz essa maravilhosa aqui, artista completa, Paloma Pitti, para novamente trazer mais brilho, mais luz para essa noite maravilhosa. Paloma Pitti, é com você, linda! Foi assim. Eu vi você passar por mim. E quando pra você eu olhei, logo me apaixonei. Foi assim. O que eu senti, não sei dizer. Só sei que pude então compreender que sem você, meu bem, não posso mais viver. Mas foi tudo um sonho, foi tudo ilusão, porque não é meu seu coração. Alguém roubou de mim seu amor, me deixando nessa solidão. Foi assim. E agora o que é que eu vou fazer? Pra que você consiga entender que sem você, meu bem, não posso mais viver. Foi assim. E agora o que é que eu vou fazer? Para que você consiga entender que sem você, meu bem, não posso mais viver. Não posso mais viver. Não posso mais viver. Obrigada, Paloma Pitti, maravilhosa. E aí a gente retorna para o último bloco, né? E aí tem uma última questão que é bastante importante, né, do meio jurídico, que é como podemos combater o preconceito e a discriminação contra travestis e pessoas transgêneros, tanto nas esferas sociais quanto na esfera jurídica, né? Então vamos pensar nas esferas jurídicas, né? O que as leis que a gente não tem, né? A partir do executivo a gente não tem nacionalmente, a gente tem o Supremo que desde 2019, né, considera a LGBTQIA+, fobia enquanto crime, né, equivalente ao racismo,
né? Mas a gente não tem, né, nenhuma lei. A gente tem, obviamente, leis arquivadas, a João W. Nery, a gente tem um processo, né? Mas, juridicamente, o que a gente precisa, né, desses lugares, desses nossos lugares, para que as transfobias e as travestifobias elas, né, diminuindo, acabando, né? O que é que falta? Existe uma pauta, né, falando sobre a questão, e eu vou puxar na questão jurídica e política. Existe uma pauta antitrans, né, que é o boom do momento. E esse boom faz com que políticos de direita, de extrema-direita ou conservadores, faz com que ganhem respeito com a população na questão das pautas antitrans. E eu acho importante que os nossos corpos trans também estejam na política, porque é através da política, através de quem assina, né, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Então, nossos corpos têm que se fazer presente. O ano que vem, né, 2024, é ano político municipal. Então, vamos fazer campanha para as gatas, para as manas, para os manos, fazer presente nas suas câmaras de vereadores, se fazer presente nos seus conselhos tutelares, porque é a partir dos conselhos tutelares que se galga uma cadeira na Câmara Legislativa. Então, porque só assim a gente vai conseguir colocar e efetivar políticas públicas voltadas à nossa população. A população LGBTQIA+, a população da população negra e a população de mulheres, porque é isso que o fundamentalismo, o capitalismo e o racismo faz, com que esses corpos não estejam presentes na forma de decisão dos nossos corpos. Então, acho que é importante. Como fechou, viu? Menina, deu o nome. Vá. Ela fechou. Jogue também, eu acho que é muito sobre isso. Tem que peitar ela, viu, agora. Agora ela tem que peitar, que ela deu o nome. Eu acho que é muito sobre a gente preencher esse lugar mesmo, enquanto formuladoras, enquanto pessoas que estão ali formulando mesmo essa política, para que a gente possa construir, né, caminhos, meios, para que a gente possa realmente, de fato, combater de forma efetiva, né, não de formas paliativas, que a gente vê aí hoje que a gente trabalha só de forma paliativa para essas populações. Então, acho que a Erika Hilton falou essa semana, a gente está no final de maio, né? Que a gente é uma população plural, a gente não é igual, a gente estava falando aqui no começo do encontro, que nós somos pluralidade, né? Nós não somos identidades únicas, sabe? A gente é travesti não binário, a gente é travesti, mulher trans, então a gente tem que formular a partir das coisas que nos batem, que a gente sente e o que a gente vive, né? Então, eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que é sobre ter aliados. É importante vocês, pessoas cis, que são as causadoras da transfobia. Não é a gente que produz transfobia, não é a gente que produz LGBTQIA+fobia. São vocês que são responsáveis por isso também. Então, apoiem a candidatura trans, apoie uma pessoa trans que está ali na universidade. A gente hoje eu só lembro de uma pessoa trans, travesti, que é formada em Direito, né? Queria ter mais referências, mas não tenho, porque a gente vive isso, né? Atravessamentos, escassez, e né? apagamentos. Né? Então, se a gente não tem como formular, né? Uma pessoa cis não pode formular políticas públicas para a gente, né? Acho que a gente vai por aí. Acho que é sobre ocupar lugares mesmo. Fixação, Iaf. Concordo, assim, né? A gente está presente na política, mas também nesse campo de formação, né? Na educação, professores, professoras, né? Que sejam presentes na sala de aula, né? Principalmente no fundamental, porque as nossas crianças, né? Elas são educadas, né? A nos violentar, né? Elas são educadas a nos desrespeitar. Então, quando a gente entra numa sala de aula e tem uma professora, um professor trans, uma professora trans travestis, isso, tipo, quebra paredes, quebra barreiras. Perfeito, perfeito. A gente precisa estar em esses diversos lugares que constituem, né, esse processo biopsicossocial das pessoas, né? Gente, eu queria um programa nacional ao fim. E aí eu queria que vocês fizessem as considerações finais para que a gente possa encerrar e chamar as artistas maravilhosas ali que estão esperando a gente. Acho que quem começa... Quem começa, gente? Eita, agora lá, vamos embora. Vamos, Iaf, embora, Iaf. Bom, antes de tudo, queria lembrar que a gente está pisando no território indígena, né? O Brasil todo é território indígena. Então, primeiramente, respeitar, né, todos os povos que habitam
estão aqui, né, lutando por terra, por vida, por manter suas memórias, né, a sua ancestralidade, a sua cultura e sobreviver, né, a esse genocídio que acontece há mais de 500 anos aqui no Brasil. Então, também lembrar que entre esses povos também tem uma diversidade muito grande, né? Tem LGBTs, tem pessoas trans, né? Tipo, não é estranho ter pessoas indígenas, né? LGBT. Então, segurar, né, esse racismo, ter respeito com essas pessoas e não questionar elas, porque o que elas estão usando, porque elas se comportam daquela forma, como elas se vestem, como elas falam, né, as pinturas do corpo delas, né, porque tudo isso para nós, né, é ancestralidade. E a gente está na nossa terra. Não ao marco temporal, né? Não a PL 490, gente. O Brasil é terra indígena. Bora. Desde sempre, né? É importante, né? Importante esse momento, importante estar com essas gatas aqui trocando experiências, ideias, né? Importante mesmo discutir, debater sobre corpos trans, travesti, né? Incluindo os homens trans, né? E agradecer, né? E que venha muitos momentos feitos esses, seja aqui, seja em outros espaços, né? Espaços acadêmicos, né? Seja nas nossas comunidades, nos nossos territórios, né? Para que a luta só se fortaleça e que a generalidade entenda que elas são transfóbicas, sim, porque isso não é vergonhoso, a generalidade entender que é transfóbica, porque só a partir disso a gente pode conseguir aliados que vai estar na luta com a gente e efetivar políticas públicas voltadas aos corpos de pessoas trans e travestis. Obrigada. Chiquetérrima. Acho que é isso. Agradecer essa troca generosa que é sempre feita aqui quando eu estou junto com outras gatas que estão nessa trilha, que estão nesse caminho da travestilidade, do corpo trans. E a gente se atentar, a gente ter um olhar voltado para o outro, a gente ter respeito acima de tudo, né? A gente ver uma travesti na rua e não ficar encarando ela, porque aquilo ali vai ser mais uma pessoa que vai deixar o dia dela estressante, ansioso, enfim. Eu acho que a gente incluir, seja um amigo de uma pessoa travesti. Quantas pessoas trans você tem na sua roda de amigos? Então, inclua essas pessoas dentro da sua vida. E é isso. Que chique, né? Gente, eu queria agradecer muito, queria deixar uma mensagem que nunca haverá democracia plena enquanto nossos corpos não ocupem todos os espaços em nossa sociedade. Tá certo? Agradecer a TV7 Brasil, o Pajubá Trans foi maravilhoso, essas meninas maravilhosas. Tá certo? O Instituto Sou Assim. E agora a gente vai encerrar com chave de ouro, chamando essas lindíssimas Paloma Pitt e Renata Vargas. O final da noite é com vocês. Um grande abraço e até o próximo festival. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye?
Realização Instituto Sou Assim. Inclusão e respeito às diferenças. E TV7 Brasil. A nossa cor é o arco-íris.